Fala aí, moçada! Legal estar aqui com vocês mais uma vez, legal ter vocês aqui comigo mais uma vez. E é claro que o momento é terrível para o torcedor do Grêmio. Mas vamos lá, é vida que segue, tem que tocar em frente, mas tem que aprender com o que está acontecendo. E esse é o problema, parece que o Grêmio não entendeu o que está acontecendo. Vamos falar sobre isso aqui no canal? Então vamos lá, te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa aí o sininho das notificações. A tua inscrição e teu like são fundamentais para o crescimento do canal e eu conto contigo. Além disso, segue aí nas redes sociais os meus parceiros de sempre aqui do canal. A Casa de Carnes Mania do Gaúcho 2, a Rafa Nata Presentes e o Empório dos Óculos. Procura nas redes sociais, no Instagram, que tu vai achar todas as melhores promoções, ainda mais agora nessa reta final de ano, para o teu churrasco, presente que tem que dar para pai, para mãe, e também, é claro, se precisa trocar o óculos, olha aqui, ó, só procurar lá. Rafa Nata Presentes, Casa de Carnes Mania do Gaúcho 2 e também Empório dos Óculos. Pessoal, chegou o momento em que ninguém queria, todo mundo estava imaginando que aconteceria, mas aquela coisa assim, ó, não dá para acreditar que vai acontecer. Pois bem, aconteceu. O Grêmio está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro pela terceira vez na sua história. O grande problema é que depois do jogo, a direção do Grêmio adotou um discurso que parece que a própria direção do Grêmio não entendeu que caiu. A direção do Grêmio parece que perdeu um campeonato. Não. A direção do Grêmio não entendeu que o Grêmio foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O presidente Romildo, Denis Abrão falaram, não dá para fazer terra arrasada. Bom, se não vai fazer terra arrasada quando é rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, vai fazer quando? Então, a partir desse momento aqui no canal, eu quero trazer para vocês um passo a passo, porque sim, é hora de encontrar culpados, sim. Se o Grêmio caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, é porque muita gente errou. E se errou, a gente tem que mostrar quem foi que errou. Vamos lá, vamos fazer buscar lá atrás tudo isso que está acontecendo com o Grêmio. O principal responsável é óbvio, é o presidente Romildo Bolzan Júnior. Que tem muitos méritos como presidente do Grêmio, presidente vencedor, e como eu disse no vídeo de ontem, que reergueu o Grêmio. Mas o presidente Romildo, desde o início da era vitoriosa do Grêmio com o Renato, o presidente Romildo sempre deixou muito claro que a relação entre ele e o Renato era uma relação direta. Ou seja, o treinador em contato direto com o presidente. E a partir disso, o presidente Romildo nunca colocou no departamento de futebol uma figura de pulso firme, uma figura forte, uma figura que entrasse no vestiário e que todo mundo olhasse e dissesse assim, olha aí, o homem chegou. O presidente Romildo nunca colocou uma figura como essa dentro do vestiário. E eu posso citar aqui os nomes, Odorico Roman, Adalberto Praz, Duda Crefe, Paulo Luz, César Pacheco, figuras que foram colocadas como vice-presidentes de futebol do Grêmio e outras tantas figuras que foram colocadas nas periferias. Essas figuras não tinham voz dentro do vestiário do Grêmio. Não era aquela figura que o jogador olhava e via naquela figura um vice-presidente, uma importância, a imponência de um cargo de um vice-presidente. Eram figuras quaisquer. Não tinham uma representatividade forte dentro do vestiário. A única figura que tinha essa presença dentro do vestiário era o presidente Romildo. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente hoje fala que os problemas do Grêmio começaram quando os poderes foram dados ao Renato. Ora, esse poder só foi dado ao Renato porque o presidente Romildo não queria um intermediário entre ele e o Renato. A relação era direta. Bom, aí você precisa... Bom, não tem um vice-presidente de futebol forte e nunca teve. Nunca teve um vice de futebol forte. Nem Odorico Roman, nem Adalberto Praz, nem Paulo Luz, nem Duda Crefe. Nenhum deles era um vice de futebol forte. Bom, aí você precisa de um gerente de futebol forte, que conheça, que entenda de futebol e que esteja alinhado com o presidente e que esteja alinhado com o treinador. André Zanota foi um bom gerente de futebol. Tanto é que foi trabalhar no futebol dos Estados Unidos. Reconhecido para trabalhar numa liga que paga e paga muito bem. E aí você vê o enfraquecimento de um departamento de futebol quando o departamento de futebol do Grêmio, através de uma das figuras que foi a mais sensata que esteve dentro do departamento de futebol do Grêmio em todo este período, que foi Alberto Guerra,
Alberto Guerra junto com Duda Crefe, Deco Nascimento na época, mas a voz ativa de Alberto Guerra trabalhou para contratar Luiz Wagner Vivian. E isso a gente está falando de início de 2019. Luiz Wagner Vivian seria o gerente de futebol do Grêmio. E por que ele não foi? Porque numa jogadinha de xadrez, Carlos Amodeu não colocou Luiz Wagner Vivian, Carlos Amodeu, que é CEO do clube, não contratou Luiz Wagner Vivian, que era um homem que hoje trabalha na CBF, é um gestor da seleção brasileira da CBF, não colocou a figura de Luiz Wagner Vivian para colocar Klaus Câmara, que não tinha nenhum trabalho, nenhum bom trabalho reconhecido como gerente de futebol. Mas era a figura que enfraqueceria, de certa forma, as figuras do departamento de futebol. E seria os olhos e os ouvidos do CEO dentro do vestiário. CEO que não tinha um bom trânsito dentro do vestiário. Bom, a partir disso, o que eles fazem? Durante todo 2019 não há uma boa relação entre o núcleo do futebol com essa direção. E aí no final de 2019 para início de 2020 o que acontece? O enfraquecimento total do vestiário. A mando de quem? De Carlos Amodeu. O Grêmio demite assessor de imprensa, preparador físico, treinador de goleiro, nutricionista, médicos, fisiologistas. O Grêmio muda todo mundo. E logo depois, na primeira crise, é óbvio que vai dar crise, porque um vestiário como esse do Grêmio, que tinha umas lideranças fortes, você tira todo mundo que conquistou tudo junto e coloca figuras novas, é óbvio que o período de adaptação, inclusive, ele é diferente. E quando dá uma crise no meio de uma pandemia em 2020, quem é o primeiro que cai é Klaus Câmara. E cai muito bem. E a figura que entra no lugar dele, quem é? Carlos Amodeu, o CEO, que tem muitos méritos na questão administrativa e que fez o Grêmio chegar em um superávit, mas que não tem conhecimento de futebol, não tem conhecimento de mercado de futebol, não tem conhecimento de vestiário do futebol. E ele se meteu onde não conhecia. E a partir daí, os problemas do Grêmio acontecem. E aí depois, quando sai o Renato, e essa direção, que não teve experiência nenhuma dentro do vestiário, tem que assumir o controle, as rédeas da situação, não sabe o que fazer. Coloca Thiago Nunes, um bom treinador, Thiago Nunes, mas que não tem estofo, não tem por trás dele a estrutura necessária para entrar e fazer o que precisa no vestiário. E aí ele não dura, óbvio que não vai durar. Até porque ele conquista 2 pontos, faz 2 empates em 8 jogos no Campeonato Brasileiro. Entra Filipão com o pé na porta. Vai dar certo? É óbvio que não vai dar certo. E quando o Grêmio acordou para colocar uma figura como o Denis Abraão, Denis Abraão é um dirigente que não olha para o jogador como o jogador, olha só, ele é campeão, ele vai me dar títulos, ele é ídolo. Não. Denis Abraão olha para o jogador e vê ali um funcionário que tem que prestar contas, um funcionário que tem que render. Os outros não. Os outros olham o jogador como a celebridade. Só que quando o Grêmio acordou já era tarde. Sabe qual é o problema a partir de agora? É que o Grêmio errou e por enquanto nos discursos vai continuar errando. Porque a direção do Grêmio fala que não vai fazer terra arrasada. Vai, é claro, vai mudar muito o time e o grupo de jogadores. O plantel vai mudar e vai mudar muito e precisa mudar. Até porque hoje o Grêmio caiu com uma folha de 15 milhões de reais. Essa folha vai baixar para quase 6 milhões de reais. E aí nós vamos ver como é que se faz um futebol com 6 milhões de reais no tamanho do Grêmio. Mas o que preocupa do lado do Grêmio é isso. É que o discurso é de que o Grêmio perdeu um campeonato. E não que o Grêmio foi rebaixado. Que o Grêmio acorde logo. Porque senão o período de 2022 na Série B será longo. E será mais uma vez cansativo como foi esse ano de 2021. Os culpados estão aí, os nomes eu coloquei para vocês aí agora. Agora vocês façam as suas avaliações, porque esses nomes provavelmente estarão no conselho de administração, estarão na direção. Esses nomes continuarão no Grêmio. Conto com vocês aqui para o crescimento do canal. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo, ativa aí o sininho das notificações e comenta o que tu está achando dessa situação toda. E é claro que a partir de agora a gente começa a trabalhar e buscar as informações
sobre o futuro do Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro. Valeu, moçada! Obrigado pela companhia de todos e até o próximo vídeo.